Amigos, vamos a mais uma regressão. A regressão acessada por mim em 2016, começo de 2016. Acho que, não vou falar essa não. Vou falar uma que eu fiz em maio de 2016, tá? Porque essa outra foi um tratamento, não foi um acesso a uma vida. Isso também pode acontecer, tá? Quando eles querem tratar, eles aproveitam aquele espaço para fazer aquilo. Tá vindo uma sensação de raiva. Então eu lembro que eu fui tomada pela raiva, como se eu estivesse discutindo com alguém. Não consigo ver com quem, mas é uma sensação que domina o meu corpo. Vocês são todos imprestáveis, inúteis, desorganizados. Vem isso. Como se fosse um castelo, meio de pedra. Tenho a sensação de que estão mandando, batendo na mesa. Eu estou dentro de uma sala como se fosse... É um homem que está vestido, está mandando em alguém. Tem a ver com um soldado, mas ele está atrás de uma mesa. Parece que ele tem uma caneta daquelas antigas e fica escrevendo, fica sozinho. Agora está sozinho e não está satisfeito, não. Aqui, gente, a arquitetura, sei lá como é que se fala isso, mas eu nunca sei dizer a época que foi, né? Para mim é mó barato assistir filme de época que eu vejo assim, nossa, eu já vi aquilo ali, mas eu não sabia identificar de quando era. Então eu sou muito assim, até quando eu deito para os meus pacientes, às vezes acontece de eu deitar para pessoas, né? Eu não vejo a coisa, eu não sei identificar época. Mas eu vejo que são estruturas que eu nunca vi na minha vida. Às vezes, sabe, então eu não sei dizer nem onde é, nem nada. Mas às vezes vem assim, século blá, aí eu falo, ó, acho que é século tal. Tá, vamos lá. Como se as coisas não funcionassem. Eu tenho a sensação que esse homem é muito rígido. Aí entra alguém na sala falando, Senhor, tem alguém lá fora. Aí ele se acalma, levanta, vai, ele vai andando. E aí? E aí que eu tô achando que é um lugar, um presídio. Eu não conheço esse tipo de arquitetura, é tipo barro com ferro, são celas. Mas é uma época antiga, não é nada do que eu conheça. Eles batem nas celas, os presos, né? Ficam batendo e fazem barulho, aí eu saio. Acho que eu vejo, eles estão vestidos de capacete. Pô, não sei o nome desse povo. Eles estão de sandália. Será que é romano? Eu vou até uma espécie de portão. Já tem muita gente no presídio e eu discuto porque são irresponsáveis. Botam as pessoas lá. Já vi que é o padrão de rigor dentro da justiça. São irresponsáveis. Talvez essas pessoas sejam utilizadas para a guerra. Eu estou discutindo com alguém, conversando porque dessa forma não dá para controlar. É alguém de responsabilidade ali dentro, eu não sei quem é. E eu escrevo uma carta para alguém e eu peço para enviar a carta. Eu vejo a liberação do pessoal, tem um monte de gente saindo. E eu não fico feliz, mas eu fico satisfeito. Aí eu falo assim, hoje está difícil de eu relaxar, sabia? Mas eu já estava na frequência, né? Por isso estava difícil. Imagina, o cara estava brigando num tempo que não tinha muita briga, não dava muito para conversar. Acho que eu fico assim porque eu vejo que nada funciona, nada funciona, nada funciona. Muitas pessoas enlouquecendo. Poxa, eu não posso fazer nada. Poxa, eu não posso fazer nada. Eu percebo que pode ser que eu esteja enlouquecendo, perdendo a esperança. Eu naquela mesa, naquele ambiente, aqueles presidiários, eu tô ficando cansado, tô ficando cansado. E acho que eu tomei alguma coisa para morrer, sabe? Eu me vejo caindo da cadeira. Aí eu coloco a minha mão no rosto com angústia. Eu não tenho ninguém. Eu vivia para o trabalho, eu acho. Fiquei vagando, né? Tô derrotado, com frio, com medo, sozinho. Sensação de solidão. Fiquei encolhido, sem nada, sem perspectiva de nada, sem reticências. Aí vem alguém de branco. Pronto. Aí o de branco diz: Meu irmão, será que não chegou já a sua hora? Chorar não adianta nada. Aceite a nossa ajuda. Venha conosco. Pode acreditar. Ele estava com medo e ele vai. É muita luz no rosto dele. Ele se sente aliviado. Estava muito derrotado, estava se machucando. Aí ele vai. Estava precisando de ajuda para conseguir. Ele está arrasado.
Tá difícil dele acreditar em alguma coisa, mas ele tá tão cansado que ele entrega. A gente é assim, né, gente? Então, até aqui, eu como terapeuta avaliaria com o meu paciente o seguinte. Existe já uma tentativa de controle, alguém que tem ali um certo poder, mas que estava muito sozinho ali trabalhando. Eu lembro que ele estava numa sala que era um presídio enorme, um paredão, as pessoas gritando, enlouquecendo. Eu pedi para que eles estavam abarrotando de pessoas que eu acho que era para mandar para uma guerra, tinha uma guerra de época, não sei. Algum esquemão assim, mas deixavam as pessoas numa situação muito desumana mesmo. E eles estavam enlouquecendo e eu também, porque imagina a atmosfera, né, que devia ter ali. Então aí eu já tenho um padrão de controle, aquele velho senso de injustiça, de reagir ao que é injusto, né? Não conseguir relaxar e perceber assim que nada funciona no mundo, nada funciona no mundo. Aqui a galera não quer funcionar, é uma sintonia tipo isso que eu tinha, tá? Angústia, ideação suicida, tudo isso. Ideação suicida porque, óbvio, ele se mata diante da loucura, ele entra num estado de... E aí tem ainda a sintonia do período intervidas, tá, gente? Porque aí não para por aí. Ele está derrotado com medo, então medo, a sensação de solidão, porque ele já era muito sozinho, né? Então ele foi se encolhendo no canto e ficou lá, sabe-se lá quanto tempo. Então, quanto mais tempo você fica num lugar, numa carga emocional negativa, maior a sua sintonia hoje, no teu campo, tá? Então aqui tinha essa sintonia de solidão, sem perspectiva, até que ele resolve o quê? Se entregar. Ele estava tão cansado que ele fala, tá bom, né? Ele deita em uma maca, em um lugar todo branco, e ele parece um mendigo. Tem alguns seres angelicais de branco projetando a mão, tudo branco. Agora eu vejo ele se levantando, ele está de branco, está mais energizado, está disposto e já está caminhando também. Ele levanta, esse irmão leva ele entra em um jardim iluminado, muito bonito mesmo, de cores da natureza, um verde mais alaranjado, e ele consegue respirar aliviado. Compreende um pouco o que aconteceu. Começa a retomar a sua capacidade de pensar. O dano maior foi esse, foi o lado cognitivo. Ele entra em uma parede, um corredor verde, e vai com esse irmão iluminado. Esse ser tem a aura iluminada, ele brilha todinho, e é recebido por outros irmãos. Seja bem-vindo, irmão. Ele tem outras questões, ele fala pouco ainda, ele está começando a compreender e está se desligando do passado. Eu lembro, gente, que isso aqui era um hospital psiquiátrico, né? De uma estrutura diferente, mas era. Quando você fica muito tempo sozinho, sem perspectiva, enlouquecido, se matou, você não fica bem, né? Então aqui houve um comprometimento cognitivo. E vocês sabem, se vocês já assistiram os vídeos anteriores, que eu vim com... eu fui procurar esse tipo de ajuda, eu tinha síndrome do pânico e tinha muita interferência no meu processo mental. Então não era fácil para mim dar conta das coisas, né? Embora eu sempre tenha tido uma inteligência muito grande, uma capacidade de articulação, mas para mim era... vocês terem uma ideia, eu quando comecei a estudar na faculdade de psicopatologia, eu sabia, eu tinha às vezes que sair da sala de aula, eu acho que eu já falei isso para vocês, porque eu tinha certeza que eu ia ficar louca. Eu tinha certeza, eu só estava esperando eu fazer 30 anos para me ver livre desse fantasma. Porque uma vez assistindo um filme, eu aprendi lá na faculdade que o esquizofrênico, no geral, surta antes dos 30. E a probabilidade de surto depois dos 30, o primeiro surto, né, é maior. E depois do primeiro surto, vocês sabem que a pessoa não volta igual. Então, eu nunca tinha surtado, como eu nunca surtei. Mas eu sempre fiquei com medo desse primeiro surto, que nunca veio. Era uma sintonia, né? Claro que eu vim com a minha mãe nessa encarnação, já surtou, né? Ela tem transtorno psiquiátrico, então
A família dela já tentou me encaixar nesse mesmo diagnóstico. Então, sempre foi um fantasma para mim. E aí você vê, essa vida foi uma vida light perto das outras, né? Que eu tive até depois dessa. Então, foram vidas onde realmente eu enlouqueci. E isso estava vibrando no meu inconsciente, né? Hoje eu não tenho mais isso. Não tenho, zero. Não tenho mais pânico, não tenho mais medo da loucura, não tenho mais nada disso. Às vezes eu até me pego assim, cara, é inacreditável. Por quê? Porque não foi uma vida ou duas, foram várias, né? Tá, e aí ele estava nesse hospital, se cuidou, tá confuso ainda, mas ele já tá pronto. E é muita vibração, muita luz, e ele consegue se sentir tranquilo. Eles estão meio que considerando os pontos positivos deles. Porque, como foram danos cognitivos, ele precisa de uma maior atenção. Ele tem a opção de ficar ali se recuperando mais com eles, em um lugar de tratamento, ou ele pode ir já para a colônia, porque, de qualquer maneira, ele vai ficar bem. Aqui, eu que estava deitada, acessando, você fica assim, ufa, ufa, passou. Porque você sente a carga. Então, nessa época eu tinha muito medo, muito medo. Então, eu sentia o medo do descontrole, eu tinha medo até da própria regressão, com medo dos mentores me deixarem ali, medo de ficar sintonizada ali, medo de ficar pior do que eu já estava, né? Mas aí não. Quando chega nessa hora, você já sabe que, ufa, ficou tudo bem. Então ele escolhe ficar ali mais um pouquinho, se recuperando. Fica triste às vezes, acorda chorando. Eu tinha isso também, tá? Ficava claro, né? Tá em um ambiente psiquiátrico. E agora ele decide ir para a colônia. É uma colônia grande, é uma colônia de trabalho. Antes de ele começar a trabalhar, ele é levado a rever as pessoas que ele conhece de outros tempos. Vê crianças, dá abraços. Ele já está bem diferente, está restabelecido e dali parece que vai começar a trabalhar. Não é nem trabalhar, é estudar. Está reorganizando livros. Não tem computador. Eu já vi computador em outras, né? Eu vejo ele estudando. E de vez em quando vai alguém lá ver como é que tá. Ai, tô cansada, eu disse. Aí tem um mentor. O mentor fala assim: veja bem, Daphne, a vida se faz através de elos. São elos, são feitos com um propósito de continuidade. Por isso, se mantém sintonias que não são de uma vida ou de outra, são de várias vidas parecidas e necessárias para que se possa aprender, superar, transformar no tempo de cada um, no tempo que for necessário. Não se preocupe com o tempo. No tempo certo, os elos são desfeitos e inicia-se um outro trabalho, novos elos. Por isso, continue a prestar atenção. Sempre na luz, sempre no amor, no equilíbrio, trabalhando novos elos. E os outros vão ficando para trás. Paz nesse coração e continue perseverante. Assim, o mentor, ele sempre no final dá uma mensagem que você precisa naquele momento da sua vida. Às vezes ele fala claramente sobre a regressão, às vezes ele fala o que está ali precisando de um esclarecimento naquele teu momento, né? Mas, de qualquer forma, o que a gente pode captar daqui é que a gente não precisa se preocupar muito com o processo de evolução. Precisa evoluir. Não tenho tempo. Eu tinha muito isso, da questão do tempo, né? E a maioria das pessoas tem, né? Se não é dentro da espiritualidade, é fora, né? Preciso trabalhar, preciso produzir, preciso ganhar dinheiro, preciso fazer logo, como se eu fosse morrer amanhã. E, na verdade, o como se eu fosse morrer amanhã era para fazer com que a gente desacelerasse. Porque, conforme eu disse na regressão antes dessa, cara, é no simples que tudo se dá. É quando você consegue ficar tranquilo e sabendo que cada pessoa que vem é um trabalho que naturalmente será feito se você tiver calma. Se você não tiver calma e consciência do momento que está acontecendo ali, não sei o quê, acho que essa pessoa está pensando isso, acho que... Cara, é calma.
para você realizar as coisas de fato e não ficar criando problema. Então, você está vivendo uma situação agora, viva essa situação consciente de que essa situação está aí por amor, para que você cresça, para que você se transforme, para que você evolua, por pior que ela pareça ser. Sempre depois você vai ter esse aprendizado. É sempre isso, do simples, do agora, do calma, da serenidade. A gente fica afobado porque a gente acha que a gente está sozinho. E a gente não está sozinho. Coloquem isso na cabeça de vocês. Ninguém está sozinho aqui. Achar que está sozinho, eu falo isso, é arrogância. Por quê? Porque você acha que tudo depende de você. Ah, minha vida... Tá, ela depende, óbvio, de você. Mas quem nunca percebeu que coisas acontecem sem que a gente tenha o menor controle? Pro bem e pro mal. Então, controle de nada adianta. O único controle que a gente tem que ter é o controle do nosso estado mental. A gente tem que saber que a gente não está bem. Não estando bem, não consegue voltar, não sabe meditar, não sabe ter recursos, vai procurar ajuda especializada. Tá? Então é isso. Eu acho que essa vida já trouxe coisa legal. Já falei 2 vidas. E aí a gente vai atiçando a curiosidade aí da galera, né? Porque eu sou uma pessoa que deu muito certo. E deu muito certo no sentido de ver diferença mesmo, de quem se era para quem se é, através do processo de regressão a vidas passadas. Tá? Eu acessei para mim e outras pessoas acessaram também. O que eu acho importante também é esse trabalho de regressão à distância. É um trabalho super importante porque, às vezes, o nosso mental não permite que a gente acesse por medo, por controle, vidas pesadas, vidas, né? E aí, através de outra pessoa, não vem assim tão pesada, mas vem o peso necessário para que aquilo seja desbloqueado. Qualquer trabalho espiritual e energético você pode fazer à distância. E não há nenhum comprometimento porque é feito à distância e nenhum obstáculo, nada disso. Basta vocês seguirem as orientações do terapeuta. Eu sempre passo umas orientações antes desse trabalho, porque quem segue as orientações recebe melhor. Quem está mais conectado, quem está mais confiante, quem acredita, recebe mais. Tá bom? Super beijo!